Já na carta 4 é o quê? É Zeus, é o mundo masculino, é o ânimos, é a parte paternal. Zeus tem um aspecto interessante. O seu pai, que era Saturno, ele engolia todos os filhos que nasciam. Dizem que provavelmente ele queria preservar o trono. Ele não queria que nenhum filho fosse seu sucessor. Mas não é tão simples assim. É o que eu digo. A mitologia é tão ampla, é como as historinhas budistas, os koans, ou como as parábolas do Mestre Jesus, você entende de acordo com a tua condição. Mas ali há muito mais. Quanto mais você vive, mais parábolas como o semeador ou o filho pródigo ficam profundas dentro de você. Então, talvez num primeiro momento, Saturno engolisse os filhos porque quisesse preservar o seu reinado. Mas Júpiter foi criado longe dele. Ele foi iludido. A mulher dele deu para ele uma pedra envolta num chale, Rhea, para que ele não comesse esse filho, não engolisse esse filho. Tem quadros interessantes. Tem um que Saturno está com uma cara de surto e ele está engolindo literalmente um filho, eu acho que é de Goya. Para você ver como toda essa mitologia faz parte do nosso caminho, da nossa jornada, da evolução humana. É um arquétipo muito forte, né? São vários, aliás. Então, Júpiter cresceu longe, cresceu numa caverna, como se fosse uma iniciação. E depois ele veio e destronou o pai, mais ou menos isso. Para mim, a carta 4, o imperador, tem muito a ver com essa ideia. Há ali um masculino, um pai, estrutura, segurança, mas há também o quê? Privação, desafio, confronto. E vai chegar em alguns aspectos a você ter que vencer aquilo, você tem que romper aquilo, você tem que ir além daquilo. Então a casa 4 tem muito de leis terrenas, de padrões que precisam ser transcendidos, porque caso eu não os transcenda, é capaz deles me manterem numa regra muito grande. Então eu digo assim, eu quero aprender o tarô, será que eu consigo? Eu embaralho e saio o imperador. Vocês já começam a ter uma noção, tá vendo? Olha, Teco, você pode até aprender o tarô, mas você vai ter que colocar mais intuição. Você não vai poder fazer com que esse tarô seja algo tão regrado quanto você está supondo ou quanto você está idealizando. A carta 4 fala muito desse padrão, um padrão de lei. Olha, o tarô é assim, você tem que guardar num estojo de madeira, você tem que enrolar num pano verde claro, você não pode usar na lua tal. Não sei, porque é você que vai ter uma relação com o tarô. E o tarô vai ter uma com você. Isso é carta 2 e também carta 3, se você pensar. Porque à medida que eu tenho essa troca com uma sabedoria desse tamanho, eu posso estar na carta 2, na sacerdotisa, eu e o tarô. E aquilo tem toda uma atmosfera de intuição, como eu disse a vocês. Mas aí, de repente, aquilo começa a me nutrir. Então, já é também muito da carta 3. Aí vem a mente e fala, mas afinal, é a carta 2 ou é a carta 3? É aí que a gente se perde. Não existe isso. O que existe é que essa sequência de cartas, 2, 3, 4, que você tira, é como se viesse uma informação. Isso é muito interessante. O mais interessante não é você prever nada, você ter uma informação. O mais interessante é o que isso faz dentro de você. Isso te transforma. Como se você, por exemplo, fosse um músico. Se aquela música é muito sacerdotisa, como a gente está aprendendo, ela vai mexer no teu íntimo. Agora, se essa música for mais imperador, ela é uma música mais cartesiana, né? Não é dialética. É uma música mais formal, onde você tem ali as notas e você vai executá-las. Mas ao executá-las, você também pode transcender. Então você vai vendo como não há regras. E as cartas não são fechadas dentro delas próprias. Elas se conectam, elas se articulam. Não a 1 com a 2, a 2 com a 3, a 3 com a 4. Não é bem assim.
Mas é uma articulação muito mais ampla. Então, nós vamos vendo uma jornada aí. E você vai pegando exemplos. Eu estou tentando dar alguns para ser um pouco mais prático no que eu estou dizendo. O imperador Zeus, Júpiter, como alguns estudiosos do tarô alegam que seja a relação, tem muito a ver com o desafio. Assim como recentemente eu falei num vídeo, o medo te desafia. O medo é um sentimento que está dizendo assim, escuta, é só isso que você sabe fazer? Se encolher? Tremer de medo? Ficar apavorado? É isso que eu te provoco? Então, será que é isso que o medo quer? Que as pessoas se encolham? Será que nós viemos aqui para fazer isso? Para ficar se cagando de medo? Acho que não, né? Eu acho que o medo está dizendo assim, o que tem aí dentro? No que você dispõe aí? E aí, de repente, você pode usar um pouco do mágico, do mago, e você pode olhar que diante de você, naquela mesa, tem alguns elementos que podem te ajudar a lidar com medo. Mas você vai perceber que o tarô tem uma mensagem bonita desde a primeira carta. Não é o escudo que está em cima da mesa do mágico que vai me defender do medo. Não é isto. Eu posso usar o escudo, mas eu tenho que descobrir que eu vou me desenvolver e reagir ao medo. Não é o escudo que está me protegendo. Então são coisas diferentes. Entrar no mundo do tarô é parar de pensar como a humanidade pensa, que é um pensamento estúpido, sem sentido. Ah, eu vou comprar um carro blindado porque eu vou estar protegida. Aonde que um carro blindado representa isso? Aqui, carta 4. Depois nós vamos ver que outras cartas também reforçam esta forma mais formal de se pensar. Mas não é bem assim. Então você está querendo dizer que um carro blindado não adianta? Não é isso. Isso não existe nada disso, isso é polêmica, isso é retórica, isso é blá, blá, blá. E a vida precisa ser trazida para um nível, e o tarô está convidando para isso.